A graça e a paz a todos os nossos irmãos. Nós vamos meditar no Salmo de número 40, no versículo 1, meus amados, que diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos aguardando a nossa redenção. Nós sabemos que o arrebatamento da igreja, ele é o próximo evento na agenda de Deus. O Senhor, ele irá arrebatar a sua igreja e logo após o arrebatamento irá manifestar o anticristo. A plataforma para a ascensão do anticristo está sendo montada no mundo. Ela já está pronta. Só está aguardando o Senhor retirar a igreja para que o anticristo se manifeste no mundo. Nós sabemos que o arrebatamento ele está iminente, meus amados. Mas nós não sabemos quando será. A Bíblia ela é clara, daquele dia e hora ninguém sabe. Somente Deus sabe esta data. É uma data que só pertence ao Senhor. E Ele não irá revelar essa data para o homem. Ele não irá dar essa honra para o homem. Então o que é que nós temos que fazer, meus amados? Eu vejo uma angústia muito grande da igreja. A igreja está angustiada. E é bem verdade que nós estamos angustiados. A noiva de Cristo, ela não suporta mais viver nesse mundo. Está difícil de viver aqui. Está complicado de viver nesse mundo. Mas nós temos que aguardar. A ansiedade, muitas das vezes, ela nos prejudica. Não adianta nós ficarmos ansiosos quanto à data da volta de Cristo. O que é que nós temos que fazer, meus amados e queridos irmãos? Nós temos que esperar com paciência no Senhor. Vamos esperar. Vamos aguardar. Esperei com paciência no Senhor. Então vamos aguardar a data do arrebatamento com paciência. Enquanto ele não vem, vamos viver a vida trabalhando normal, cuidando da nossa família, alimentando nossos filhos, a nossa família, evangelizando, falando de Jesus para as pessoas, falando para os nossos amigos, para os nossos parentes, advertindo os nossos companheiros de trabalho, nossos amigos de escola, nossos parentes. Enquanto ele não vem, vamos trabalhar, meus amados. É o que a Bíblia diz. Bem-aventurado é aquele servo que quando o seu Senhor voltar, achando fazendo assim. Fazendo assim o quê? Fazendo a obra do Senhor. Então vamos esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Vamos aguardar com paciência o arrebatamento. Porque vai acontecer. Isso é fato incontestável. Irá acontecer, mas nós não sabemos quando será. Nós estamos na época do arrebatamento. Estamos na geração do arrebatamento, mas nós não sabemos quando irá acontecer. Estamos na expectativa. Mas nós não sabemos quando vai acontecer. Enquanto não acontece, vamos trabalhar. Vamos continuar vivendo uma vida normal aqui nesse mundo, trabalhando, estudando. Quem tiver de fazer um curso, faça, uma faculdade, faça. Não colocando a esperança nesse mundo, mas não parando também. Você não pode parar a sua vida. Continue uma vida normal, vivendo hoje como se Cristo voltasse amanhã. Então viva a cada dia, meu amado. Viva a cada dia uma vida normal. Longe do pecado, uma vida abnegada, afastada do pecado. Uma vida ligada somente no trono, ligado em Jesus Cristo. Porque Ele está vindo. Ele vem.
A Bíblia diz que Deus, ele não é homem para que minta. Números 23, versículo 19. Ele não é homem para que minta. Deus não é homem. Se ele prometeu, ele vai vir, meus amados. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que aguardar. Nós temos que esperar. Não adianta a ansiedade. Não adianta. A ansiedade, ela nos prejudica. Ela faz mal para a nossa saúde. Tanto faz a saúde física como a saúde espiritual. O Senhor, ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então nós não podemos turbar o nosso coração, meus irmãos. Muitos já não acreditam mais no arrebatamento da igreja, por causa desses falsos ensinos pós-tribulacionistas. Os pós-tribulacionistas estão fazendo a cabeça de muita gente por aí, dizendo que não haverá arrebatamento. E muita gente está caindo nessa falácia. Muita gente está caindo nesse desânimo, nesse descrédito. E o arrebatamento, ele virá e ele será um fator surpresa e vai pegar muita gente de surpresa. O arrebatamento, ele vai pegar muita gente no contrapé. Então nós precisamos de esperar. Nós temos que aguardar. Tudo tem o tempo certo. Tudo tem o momento certo. O Senhor Jesus, ele virá no arrebatamento. Quando der a hora de acontecer, Deus vai ordenar, Deus vai autorizar Jesus descer nas nuvens e as trombetas vai tocar e vai acontecer o arrebatamento. Então é uma data que nós não conhecemos. Nós não sabemos, meus irmãos. Por isso que nós temos que estar preparados, porque nós não sabemos o momento. Um arrebatamento pré-tribulacionista é isso. Ele exige vigilância, ele exige consagração, ele exige abstinência do pecado. Não é o caso dos pós que ensina a ascensão do anticristo. Primeiro, se eu tenho que esperar o anticristo chegar, então isso incentiva as pessoas a viver uma vida de pecado. A pessoa vive uma vida normal, porque ela está esperando o anticristo. Então ela vive uma vida normal pensando assim, na hora que o anticristo se manifestar, então agora eu sei que Jesus vai voltar daqui 7 anos, porque eles ensinam que o arrebatamento é pós. Ou seja, no momento que o anticristo se manifesta, que ele faz o pacto com Israel, daqui 7 anos Jesus vai voltar. É o que ensina o pós-tribulacionismo. Então isso vai contra a palavra que Jesus disse: vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que há de vir o vosso Senhor. Um arrebatamento pós-tribulacionista, ele vai contra esta palavra de Jesus. Ele vai contra a palavra que Jesus disse que ninguém sabe do dia e da hora, somente o Pai. Então um arrebatamento pós-tribulacionista vai de encontro a essa palavra. Então o arrebatamento ele é pré, porque nós não sabemos do dia e nem da hora, então ele é pré. Então nós temos que estar preparados. Nós temos que estar vivendo uma vida de santidade, de consagração, de separação do pecado, porque nós não sabemos, meus irmãos, o momento. Nós estamos nos dias, mas nós não sabemos quanto tempo vai demorar. Então, o Salmo, ele está nos ensinando aqui, ó. Esperei com paciência no Senhor. Então vamos esperar, vamos aguardar com paciência. Vamos aguardar com paciência, porque o Senhor está dizendo que ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então a igreja, a noiva de Cristo, ela precisa de esperar com paciência no Senhor e clamar pelo retorno do Mestre. A igreja, ela tem que fazer como fez Israel ali, quando eles eram escravos ali no Egito. Eles começaram a clamar ao Senhor, para que o Senhor pudesse libertar eles daquela servidão. Então a igreja, a noiva de Cristo, a verdadeira igreja, a igreja santa, pura, lavada e imaculada, ela precisa de clamar ao Senhor, para que o Senhor venha a tirar a sua igreja deste Egito, para que o Senhor venha tirar a sua igreja dessa escravidão, meus irmãos. Então ele vai vir, ele já está ouvindo o clamor da igreja.
E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, no momento que a igreja começar a clamar, ele vai ouvir o clamor da igreja. Ele já está ouvindo o clamor de muitos servos de Deus. Mas na hora que chegar o tempo certinho, na hora que chegar a hora certa, que Deus já marcou na sua agenda, na agenda dele, na agenda de Deus já está marcado o dia do arrebatamento. Na agenda de Deus já está marcada a hora do arrebatamento. O momento do arrebatamento já está marcado na agenda de Deus. E enquanto não chegar esse dia, não vai acontecer o arrebatamento. Não adianta nós ficarmos aí ansiosos. Não adianta nós ficarmos angustiados. Nós temos que ter paciência. Por quê? Porque Deus, ele é organizado e ele não vai fazer as coisas desorganizadas. Ele tem a data, Deus tem a data, ele tem na sua agenda a data, ele tem o dia, ele tem o mês, ele tem a hora, ele tem o ano marcado na sua agenda. E ele só vai arrebatar a igreja quando chegar essa data certinha na sua agenda. Ele não vai adiantar o arrebatamento e não vai atrasar. Ele tem essa data, meus irmãos. E sabendo que ele tem essa data, o que nós temos que fazer? Continuarmos trabalhando, fazendo a obra, pregando o evangelho, anunciando o Maranata, alertando as pessoas da iminência do arrebatamento, alertando as pessoas acerca da grande tribulação que vai explodir no mundo logo após o arrebatamento da igreja. Então, meus queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra do Senhor, eu queria deixar com você esta mensagem. Não se desespere, não se angustie, espere no Senhor. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor. Não desanime, está muito perto. Está chegando o momento, está chegando o dia, está chegando a hora, está chegando o momento da igreja ser arrebatada. Não se curve no meio da estrada. Não desanime, não tombe no meio da estrada. A vitória não é daqueles que tombaram no meio do caminho, não. A vitória é daqueles que cruzaram a reta final. A vitória é daqueles que receberem a bandeirada final, meus irmãos. E a bandeirada final é o arrebatamento da igreja. Então aguarde, espere, lute. Lute, meu irmão. Corra atrás da sua salvação. Corra atrás do prêmio. Esmurra o seu corpo, como Paulo diz. Esmurra o seu corpo, isso quer dizer lute contra o pecado. Não é você bater no seu corpo com sua mão, não. Esmurrar o seu corpo, que Paulo disse ali, é o seguinte: lute contra o pecado. Lute contra o desejo da carne, porque a carne, ela se inclina para as coisas da carne. Mas o Espírito se inclina para as coisas do Espírito. O Espírito se inclina para as coisas de Deus. Então lute, meu irmão. Lute, porque está chegando o momento em que a trombeta vai tocar. Só que ela só vai tocar no dia de Deus. Não adianta o homem marcar data. Não adianta o homem dizer que vai acontecer na data tal, porque não vai acontecer. Quem marcar data vai ficar frustrado, porque não vai acontecer em datas marcadas pelo homem. O Deus, ele não se contradiz. Ele mesmo diz que daquele dia só o Pai sabe, só Deus sabe. Então vamos aguardar, meus irmãos. Esperei com paciência no Senhor, e ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus abençoe a todos.